Bom dia, amigos produtores do Tocantins e de todo o Brasil. Hoje nós vamos mergulhar em um universo fascinante, o aquarismo. Nós vamos trazer aqui uma pessoa especialista, influência digital, que é a Mayli Parreira, especialista em aquarismo plantado. E nós vamos ver o quão fascinante é poder viver esse universo, onde une ciência, natureza, arte e bem-estar. O aquarismo transforma a vida das pessoas, uma melhor qualidade de vida na saúde mental. Nos acompanhe nos próximos blocos. Olá, amigos e amigas do Mundo Agro. É com grande alegria que hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante do aquarismo. E aqui ao meu lado nós temos uma pequena grande mulher, a Mayli Parreira, que é uma influenciadora digital no aquarismo para todo o Brasil, com mais de 50 mil seguidores nas suas redes sociais. E a Mayli vai nos desmistificar um pouco da história do aquarismo. Então, antes de tudo, Mayli, eu gostaria de saber qual é a história da Mayli. Quem é a Mayli? Então, hoje eu tenho 25 anos, eu trabalho não só com aquarismo, mas eu trabalho com marketing também. Tenho 2 filhos, sou casada com o João, que também está ali comigo nos vídeos, também me ajuda bastante na produção e no aquarismo também. Ele começou junto comigo e gostou bastante. E hoje a gente trabalha juntos. Comecei no aquarismo assim, muito sem querer, né? Quando eu era muito pequena, meus avós são de uma região do Maranhão que se chama Fortuna. E lá tem escassez de água. Eles não têm acesso à água o dia todo, por isso eles tiveram que criar... Não é Baixada Maranhense, porque a Baixada Maranhense tem muita água, né? Não é. E aí eles tiveram que criar um sistema, né, de água. E aí são tanques de água, né, de concreto mesmo. E aí para não dar infestação de mosquito, eles têm que colocar os peixinhos dentro. Aéreos, são tanques aéreos. Isso. Certo. E aí colocaram peixinhos guppies, né? E quando eu ia pra lá, eu ficava o dia todo na beirada do tanque, olhando os peixes e pescando eles com peneira, porque eu achava lindo as caudas deles, né? Coloridas e grandonas. E aí eu me apaixonei. E aí... Isso você tinha mais ou menos que idade? Ixi, muito pequena. É? Muito pequena. Ainda criança? Criancinha, sim, Perfeito. criancinha. E aí acho que todo mundo teve a experiência do beta, né, na beteira e tal, que a gente sabe hoje em dia que não é tão legal, mas na época não tínhamos tanta informação assim na internet, né? E foi isso. E aí agora, recentemente, a gente redescobriu esse mundo, né? Aí você começou então nessa história lá da infância e veio se despertar na adolescência para de fato se tornar uma profissão? Exato, exatamente. Que ótimo. E aí, recentemente, em torno de 1 ano e meio, eu acredito, quase 2 anos, a gente redescobriu, né? Eu comecei com a história de querer montar um aquário de 30 litros para colocar um peixe beta. E aí o João, meu marido, falou, não, vamos montar um de 100. E aí a gente foi na vidraçaria, montou o vidro e aí montamos um aquário de 100. Plantado, né? Todo que foi plantado. Seu primeiro aquário? Meu primeiro aquário, assim mesmo, conscientemente, né? Certo. Que a gente escolheu realmente ter. Foi esse primeiro aquário Já de 100 com litros. apanhado de conhecimento sobre como cuidar, como plantar, como fazer manutenção. Exato. Aí você já tinha se preparado para começar de fato entrar nesse mundo do aquarismo profissionalmente. Isso mesmo. A gente pesquisou bastante, né, sobre ciclagem, sobre o benefício das plantas, sobre as espécies compatíveis, a compatibilidade delas com o pH de cada uma. E aí a gente ficou um tempo, né, só mesmo no hobby. E aí depois eu vi aí uma oportunidade de negócio, que era trabalhar com realmente os aquários plantados, manutenção e cuidados com os peixes mesmo. Hoje você tem uma rede praticamente com mais de 50 mil seguidores, onde você trabalha exponencialmente sobre a qualidade do aquário, a qualidade de vida dos animais. A gente tem discutido bastante sobre principalmente o beta, o tamanho da beteira ideal para o beta, que hoje nós temos beteira de 500 ml a 2 litros. E você tem colocado que é muito pequena para esses peixes. O que você tem recomendado nas suas redes sobre esse bem-estar animal? Isso. Na verdade, hoje em dia, todos os peixes eles precisam de uma litragem adequada, né? É essencial para a qualidade de vida deles. Quanto maior o aquário, na verdade, mais fácil a estabilidade, porque quanto mais água, menos tóxicos, né? Menos coisas que podem prejudicar ele, então a água fica mais estável.
E o que eu recomendo para o beta hoje em dia é a partir de 10 litros, né? Um aquário a partir de 10 litros, que seja plantado com as plantinhas, porque eles gostam também, né? Se você for observar o habitat natural deles, é assim, com muitas plantas, né? E não só isso, porque as plantas também ajudam bastante na qualidade da água. Ok, ficamos felizes em poder ouvir um pouco da história da Mali e no próximo bloco nós vamos falar sobre o bem-estar e mostrar alguns aquários plantados para vocês terem noção o que é esse magnífico mundo do aquarismo. Neste bloco nós vamos estar falando um pouco sobre o aquário plantado. E eu pergunto a você, Mali, o que é um aquário plantado? Bom, um aquário plantado, ele é um ecossistema, né? Onde as plantas vivem em harmonia com os peixes, elas contribuem muito para a qualidade da água, elas servem de esconderijo para os peixes, tanto os peixes adultos quanto os alevinos, porque alguns acabam se reproduzindo dentro do aquário e aí os alevinos se escondem nas plantinhas, porque a maioria dos peixes tem o costume de comer os alevinos, né, assim que eles nascem, então serve de esconderijo para eles, serve de abrigo, né, e também de comida, porque acaba criando micro-organismos, alga, e aí os peixinhos vão lá bicando e aí eles acabam comendo também. Então, assim, as plantas são parte do ecossistema e acredito que tão importante quanto os peixes. Perfeito, perfeito. Eu estou vendo aqui, né, esses aquários plantados, maravilhosos por sinal, e eu pergunto, para começar um projeto desse, eu que não sou muito criativo, né, nessa questão, da onde surge a ideia? Como que você consegue imaginar esse aquário pronto? Então, primeiro, com certeza, a gente observa a natureza, né? Na natureza a gente consegue pegar muita inspiração, mas a gente também consegue montar um layout, desenhar, né? E aí você junta a ideia que você está pensando. Por exemplo, existem várias técnicas de aquarismo onde você vai fazer esse design mais lateralizado ou mais no meio, sempre buscando profundidade, a distância de uma coisa para outra. Existe você falou de técnica do aquarismo, existe uma relação, por exemplo, que planta que eu posso botar conjunto com o outro, relacionado ao peixe que vai estar habitando esse ambiente. Então existe, na verdade, todo um estudo, uma ciência por trás disso para você montar um aquário desse. Sim, exatamente. E aí o que a gente costuma fazer para os nossos clientes, para colocar no papel, né, para a pessoa conseguir visualizar melhor, enxergar melhor o que a gente está pensando, é fazer um esboço, assim, porque quando a gente já sabe o que vai fazer, onde vai cada coisa, é mais rápido, mais fácil. Entendi. Uma pergunta interessante que eu acho que o nosso telespectador deve estar perguntando. Você fez o projeto, montou as plantas, adaptou, quanto tempo está apto para eu povoar esse aquário? Então, o aquário ele precisa passar por um processo que chama ciclagem, né? Assim que a gente monta, a gente não pode colocar o peixe imediatamente, porque o peixe ele faz cocô e aí o cocô apodrece dentro da água, gera amônia e depois gera nitrito e tudo isso é tóxico para o peixe, né? Certo. Então a gente precisa passar por esse processo de ciclagem. Tem várias técnicas, tem a técnica mais natural que pode durar semanas ou até meses, demora bastante. Aí a gente pode usar também aceleradores biológicos, né, que são produtos comprados. E a gente pode usar coisas de aquário já em funcionamento que traz a biologia para dentro. Traz a biologia aqui para dentro. Então depende muito. Não consigo te dizer, tanto tempo. Depende de cada estrutura. Um aquário de 50 litros, de 100 litros, de 400 litros. Cada aquário vai ter um tempo próprio para fazer essa adaptação. Exatamente. E você faz todas as medições de pH, CO2 e tal para fazer. Quais são os cuidados de manutenção com um aquário desse plantado? É difícil? Dá muito trabalho? De quanto em quanto tempo tem que se fazer essa manutenção? Então, as plantas elas precisam do substrato, né? Algumas não. Alguns tipos elas sobrevivem flutuando na água mesmo, até as que a gente enterra no substrato. Tem as plantas flutuantes que elas ficam tranquilamente aqui, então no caso elas só precisam de luz, mas as que a gente coloca no substrato no chão, elas precisam de substrato fértil. Próprio para aquário, não o substrato da planta. Exatamente, próprio para aquário. Algumas delas são mais simples, mas outras não. As, por exemplo, de cor, essas vermelhas, elas precisam de CO2 para elas ficarem bonitas, assim, com a cor mais forte, né, mais vibrante. Mas assim, hoje a gente considera que não dá trabalho, até porque a gente tem uma técnica que é o substrato mais alto para conseguir realmente manter mais fácil o aquário, né? Para criar essa microbiologia e aí
entrar também como ajuda. Quanto tempo, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer poda, eu tenho que fazer correção de adubação, VCO2, qual é a periodicidade? A poda, ela é bem constante, né? Ali em torno de 2, 3 semanas, porque as plantas crescem muito rápido, principalmente por conta da intensidade da luz. E aqui a gente faz injeção de CO2, que não é obrigatório, mas para a saúde das plantas, para elas ficarem mais bonitas, a gente coloca o CO2. E aí a poda, ela tem que ser bem constante. A questão da adubação, etc., de colocar fertilizante, a gente não coloca, na verdade. Só o substrato que a gente usa aqui, ele já dá conta por um tempo. Depois de um tempo, é óbvio que ele vai começando a ficar inerte, né? Mas daí existem adubos líquidos e também alguns comprimidinhos que você enterra dentro da água e aí ele... vai refortalecendo essa matéria orgânica que está ali embaixo. Exatamente. Excelente, ótimo. Esse crescimento regular de 2 em 2 semanas, a pessoa tem que fazer com a tesoura, porque ele não pode estar inserindo a mão, principalmente se tiver algum contaminante, perfume, creme, alguma coisa na água. Exatamente, tem que ter muito cuidado. A gente trata assim, a gente coloca a mão, né, mas a gente tem a tesoura própria também, só que tem que ter muito cuidado na hora de colocar a mão dentro, para não ter perfume, creme, porque isso acaba intoxicando os peixes, sim. Você, como influenciadora, tem muita visualização, deve ter tido muita informação de clientes que têm aquário sobre o bem-estar da pessoa. O que você tem de relato que você poderia passar para o nosso público desse bem-estar, não só do animal, mas também do bem-estar humano? O aquarismo é um hobby que engloba muitas pessoas, né? Crianças, adultos, idosos. Não existe uma faixa etária específica. Mas a gente tem comprovação até científica de que ele realmente pode trazer benefícios, né? Em relação à saúde mental e principalmente assim, para crianças, né? Autistas, crianças que passam por tratamentos psicológicos. Maravilha. Então, além de ver um belo aquário plantado, não, vários, né? Porque nós temos aqui vários aquários plantados, vocês tiveram também a oportunidade de conhecer um pouco do bem-estar que esse hobby traz para o seu aquarista que cuida dos seus aquários. Até o próximo bloco. Bom dia, Henrique Teixeira, bom dia, telespectadores do Mundo Agro. A trégua entre Estados Unidos e Irã chegou ao fim. Mas afinal, o que isso muda para o mercado dos fertilizantes? Esse é o destaque do Mundo Agro de hoje. A retomada das tensões no Oriente Médio reacendeu o alerta no mercado internacional de insumos. Mas desta vez, a expectativa não é de uma explosão nos preços como aconteceu no início do conflito. Segundo a consultoria Safras e Mercado, o maior impacto continua concentrado nos fertilizantes fosfatados. Isso porque cerca de 45% das exportações mundiais de enxofre passam pelo Estreito de Hormuz, uma região estratégica para o comércio global. Sempre que aumenta o risco naquela área, o mercado adia a expectativa de maior oferta e de redução dos preços, principalmente para produtos como o MAP e o DAP, amplamente utilizados na agricultura brasileira. Já a ureia vive um cenário diferente. Depois de retornar aos níveis anteriores à guerra, impulsionada pelo aumento das exportações da China e pela reabertura da navegação em Hormuz, os preços parecem ter encontrado um piso. A expectativa agora é de reajustes pontuais, mas sem repetir a forte escalada observada nos primeiros meses do conflito. E o que isso representa para o Tocantins? Em um estado que depende da importação de fertilizantes para culturas como soja e milho, qualquer pressão nos custos de produção exige a atenção do produtor, especialmente nesse período de planejamento da próxima safra. Continuamos a acompanhar o programa de hoje com o nosso novo colaborador, Henrique Teixeira, que estará apresentando o Mundo Agro durante o período de licença do nosso redator e apresentador, César Ralu. Mali, em um bloco anterior nós falamos sobre o peixe beta, né? Que a gente tem as beteiras de 500 ml até 2 litros, que é o mais comercial. E eu tô vendo aqui um beta num aquário de quase 20 litros. Tem 30 os dois. 30 litros. Uhum. Esse ambiente pro beta é melhor porque tem
um ditado que diz que o beta vive em pântano, né? E que ele só vive só porque o ambiente para ele não precisa ser muito grande. O que você pode deixar mais claro para nós desses erros que a gente acaba cometendo na hora de começar o hobby do aquarismo? Então, a maioria das pessoas sempre começa com beta, né? Um peixinho de entrada, justamente por conta desses mitos. Mas essa história de que o beta vive em poça d'água e etc., ele vive na poça d'água por um curto período de tempo e é um esforço muito grande que ele faz, inclusive, para sair. Por isso que ele tem esse instinto de pular. É porque quando ele está em um ambiente inadequado, ele pula para tentar alcançar outro ambiente, né? Durante o período de seca, o rio seca e aí se formam essas poças e eles ficam presos. E é por isso que se começou essa história de que eles vivem em poças, mas não, eles vivem realmente em ambientes rasos, né? São pântanos, riachos de plantação de arroz, que tem baixa oxigenação, por isso eles têm o órgão que respira o ar da superfície. Mas assim, não é verdade essa história das poças e por isso custa muito o bem-estar desses bichinhos, animais, né? Exatamente. E hoje, quais são os principais erros que a gente vê para quem quer começar um aquário? Eu vejo muitas vezes as crianças, que é um público que sempre chega na nossa empresa, e quer o beta. E o pai, muitas vezes, para economizar, quer levar o mais barato, né? O menor aquário, a planta artificial, a pedra colorida. Então eu queria que você explicasse para nós quais são os principais erros que nós cometemos quando vamos começar um aquário. Então, primeiro pela litragem, né? A litragem ideal é a partir de 10 litros, mais ou menos. E também a ciclagem, né? A gente, como eu tinha dito no outro bloco, a gente não pode colocar o peixe imediatamente dentro da água. Ele tem que passar pelo processo da ciclagem, senão ele acaba morrendo. Então, assim, pro bem-estar do animal, até mesmo porque a criança acaba se apegando, eles são peixinhos que interagem com a gente, eles reconhecem o dono depois de um tempo. Então, até por isso, é bom que a gente sempre faça da melhor forma, da forma correta, para que ele viva mais tempo e fique mais bonito também, né? Um outro mito que eu vejo muito é que as pessoas falam, não vou mexer com aquário, porque aquário dá muita manutenção e eu não tenho tempo para isso. Na verdade, o tempo que ele se dedica ao aquário é a terapia que ele está fazendo para o seu bem-estar, né? E a manutenção, eu tenho dito que depende muito da filtragem, não é verdade? Com certeza. Porque na hora de montar o aquário, se faz uma filtragem adequada, a manutenção ela é baixa? Sim, ela acaba sendo mais baixa, né? E também depende muito da quantidade de peixes. Quais peixes são? Porque tem peixes que se alimentam mais, então acabam fazendo mais sujeira. As plantas, elas são, assim, uma solução perfeita para a gente diminuir esse trabalho da manutenção, né? Porque as plantas consomem esses nutrientes em excesso, amônia, nitrito, coisas que podem fazer mal para os peixes. Entendi. Então as plantas ajudam bastante nessa questão da manutenção também. Ok, top. Gente, aqui a gente vai mostrar um pouco para vocês a variedade dos peixes. Esse aqui chama Dojo, é um peixe muito curioso, gosta de se enterrar, parece um cachorrinho. Lá no fundo panga, fica enorme. Aqui a gente já tem a colisa, peixe muito bonito, ele tem várias variedades de cores. Carpa koi. Aqui a gente já tem o Mato Grosso. Lá no fundo a gente tem um beijador. Ele é muito engraçado, porque ele realmente faz a boquinha de quem está beijando. Aqui nós temos Plat, a Plat laranjada, né? E a Plat Mickey. O pessoal fala Mickey porque ela tem um rabinho, o desenho do Mickey. Camarão fantasma aqui embaixo. Aqui também camarão fantasma. Tem um comedor de alga, mas como a luz aqui está escuro, não vai dar para ver direito. Aqui a gente já tem guppy, macho e fêmea. Eles têm uma variedade de cor muito legal. Aqui já é o Cruzeiro do Sul. Paulistinha, trabalho. O aquarismo, ou aquariofilia, é a prática de criar peixes, plantas e outros organismos aquáticos em recipientes de vidro, acrílico ou plástico conhecidos como aquários, ou em tanques naturais ou artificiais para fim ornamental ou de estudo, distinguindo-se assim essa atividade da piscicultura ou aquacultura, que tem aspectos de produção. O aquarismo, assim como o paisagismo, é uma atividade que combina uma demanda por senso estético e conhecimentos técnicos diversos, como biologia básica, ciclo do nitrogênio, química básica, pH e outros. Os aquários se classificam basicamente em dois tipos, os de água doce e os de água salgada.
Dentro destas grandes subdivisões, outras classificações acontecem, baseadas em características de cada montagem, geralmente por tema, como os comunitários, de cardumes, de ciclídeos africanos, plantados, ou por bioma como os de arrecife, ou rochas vivas, recifes de coral, amazônicos, lagos africanos e outros. Os aquários para a prática da aquariofilia possuem diversos formatos e tamanhos, indo desde os aquários esféricos de betas até os aquários que ocupam paredes inteiras. Um enorme número de espécies conhecidas de peixes e plantas podem ser mantidas em aquários, desde que se respeitem os limites e necessidades de cada espécie, como espaço adequado, compatibilidade de espécies, temperatura, iluminação, pH e dureza da água. Quando isso ocorre, é possível inclusive obter sucesso na reprodução em cativeiro de muitas espécies. Uma variedade grande de invertebrados, como crustáceos e moluscos, também pode ser adaptada para a vida no aquário e é facilmente encontrada no comércio especializado. Hoje nós estamos aqui com a dona Rose, que também é uma aquarista. E ela vai contar para nós um pouco do seu aquário. Que tamanho é o seu aquário, dona Rose? Meu aquário é de 1,50 por 70 de altura, né? Uhum. E 60 de... Quase 400 litros. É um aquário grande. É um aquário grande, ele é 450 litros. 450 litros. E quais são os peixes que a senhora cria lá? O king, eu tenho o king, esqueci o... Japonês, carpa. Japonês, capes. O que mais a senhora tem? Só o king, o capes e... Telescópio tem? O japonês sim. Telescópio. Então, mais ou menos a linha dos kingos que a senhora cria. A senhora gosta dos kingos por quê? Por causa da cauda, que é mais bonito, é um peixe mais... lhe atrai mais? Sim, eu gosto do king porque é um peixe que eu acho ele muito lindo, né? A cauda, né? A maneira dele ser, que é grossão, né? Se comportar no aquário, sim. Movimento. Eu tenho um também que é bem grandão, ele já tá desse tamanho, que é um que tem uma coisa na cabeça. Red cap. Red cap. Sim, peixe red eu cap. tenho 2. Que maravilha. E me diga uma coisa, a senhora já tem há quantos anos esse aquário? Eu já tenho uns 4 anos que eu tenho esse aquário. 4 anos. O que levou a senhora a começar um aquário? Eu me levou assim, porque é um tratamento para a mente da gente. Uma terapia? É, uma terapia, até porque lá em casa eu tenho muita planta, tem muito bicho, né? Aí eu fui e criei, eu pensei, só falta o aquário, os peixes. Entendi. Então a gente pode dizer que hoje ter um aquário em casa, ele traz um bem-estar emocional para a nossa saúde mental. Sim. Porque distrai, a gente consegue ficar vendo a natureza perto de nós. Sim, a gente sente até um cheiro de coisas boas. Como a senhora já tem um aquário há 4 anos, eu vou lhe fazer uma pergunta difícil. Sim. Seus peixes interagem com a senhora? Sim, eu pego neles, eu pego. Sim. Então é uma sensação realmente de compartilhar relacionamento com o peixe. Sim. Que maravilha. Muito obrigado pelas suas declarações aqui. Foi um prazer e parabéns pelo seu aquário. Obrigada, eu que agradeço. Já estou de olho aqui nos aqui, ó. Olha que coisa boa. Para você que está nos assistindo, aqui está mais uma história do bem-estar que é ter um aquário em casa. Sim. Hoje conhecemos um universo que une ciência, natureza, arte e bem-estar. O aquarismo é muito mais do que criar apenas peixe. Ele transforma ambiente, transforma pessoas e transforma o bem-estar tanto do animal quanto do ser humano. Eu queria aqui agradecer a Mali Parreira, a nossa influencer, que atua transformando a vida de milhares de pessoas através do aquarismo. Eu que agradeço, Henrique, pela oportunidade de falar desses animais que são tão incríveis, né? Muitas vezes subestimados, mas que podem mudar a vida de muita gente, podem deixar casas mais aconchegantes, podem ajudar crianças e idosos aí, e adultos também, né? Nas suas dificuldades. Não só em casa, mas a gente pode ver ambientes de trabalho, como escritórios, clínicas, né? Tantos outros lugares que a gente pode colocar um aquário que deixa o ambiente mais aconchegante, mais atraente, não é verdade? Então, Mali, fica aqui meu reconhecimento, meu agradecimento por estar conosco, trazendo e transformando a vida de tantas as pessoas. Se você curtiu
esse conteúdo, esse material que nós apresentamos hoje, acompanhe a gente no YouTube Mundo Agro, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com outras pessoas que gostam de animais, que gostam de aquarismo, para que a gente possa continuar trazendo conteúdos importantes como esse que você viu agora. O Mundo Agro traz notícias importantes de inovação, tecnologia, bem-estar humano e animal no nosso canal. Portanto, nos acompanhe até o próximo programa. Eu, Henrique Teixeira, estou aqui para trazer essas inovações para você.